O Supremo retoma nesta tarde a análise da ação que discute se delegado de polícia pode firmar acordo de colaboração premiada. E você vai ver também. Polícia Federal cumpre mandados na Operação Calígrafo contra a fraude tributária de 205 milhões de reais em São Paulo e Porto Alegre. Tribunal Regional Federal nega pedido de prisão de Regis Fichtner, mas impõe medidas cautelares a ele. MPF pede no Supremo para que sejam tomadas providências para cumprimento das medidas e multas impostas aos 77 colaboradores executivos da Odebrecht, envolvidos em esquema de corrupção na companhia. E ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, lança 2 obras em Brasília. Essas e outras notícias agora no Jornal da Justiça. Olá, boa tarde para você. Será retomado hoje no plenário do Supremo Tribunal Federal o julgamento da ação que questiona se delegados de polícia podem firmar acordos de delação premiada. Alguns ministros já se manifestaram na sessão dessa quarta-feira. Até agora, 7 ministros votaram. A maioria se manifestou a favor de os delegados de polícia celebrarem acordos de colaboração premiada. Mas há uma divergência sobre os limites da atuação da polícia, especialmente no que diz respeito à negociação dos benefícios para os delatores. O relator do caso, o ministro Marco Aurélio, defendeu que impedir os delegados de negociar os acordos vai enfraquecer as investigações. Meios previstos na legislação encontram-se inseridos nas prerrogativas da autoridade policial, sendo a polícia a única instituição que tem como função principal o dever de investigar, surge paradoxal promover restrição das atribuições previstas em lei. O ministro Alexandre de Moraes também defendeu a possibilidade de os delegados celebrarem as colaborações premiadas, mas ressaltou que o perdão judicial só pode ser concedido se o Ministério Público concordar. Segundo o ministro Edson Fachin, a polícia pode buscar provas por meio da colaboração, mas o acordo só pode ser celebrado pelo Ministério Público. A polícia, nada obstante, não é parte que, sem a presença do Ministério Público, pode chancelar a formalização do acordo e obter homologação judicial. De acordo com o ministro Luiz Roberto Barroso, os delegados podem celebrar os acordos de colaboração premiada, mas o regime e a redução da pena só podem ser estipulados pelo Ministério Público. Se a colaboração premiada é um meio de obtenção de prova e se compete à polícia a produção de prova na fase de investigação, eu, com todo respeito a quem pensa diferentemente, não considero razoável interditar a polícia a ter esta atuação que pode ser importante como meio de obtenção de prova. Eu acho que a polícia pode recomendar, mas o Ministério Público pode não acolher. A ministra Rosa Weber votou para que o acordo firmado pela polícia esteja vinculado a uma manifestação do Ministério Público. Os acordos firmados pela Polícia Judiciária submetem-se à prévia manifestação do Ministério Público, conforme expressa previsão legal, medida que, inclusive, preserva o controle externo da atividade policial constitucionalmente atribuído ao Ministério Público. O ministro Luiz Fux acompanhou o entendimento da ministra Rosa Weber. O ministro Dias Toffoli entende que o delegado pode propor a colaboração, mas não pode negociar o acordo. Ele não pode negociar no acordo, a não ser dizer para o investigado o seguinte: se você colaborar e resultar em algo, o juiz, na forma da cabeça do artigo 4º, vai avaliar se você tem benefício ou não. O delegado não pode pactuar os benefícios. E a consultora jurídica Karina Zucolotto está aqui para falar da sessão de ontem no Supremo Tribunal Federal. Boa tarde, Karina. Boa tarde, Érica. Bom, até agora, pelo que a gente percebe, todos os ministros que votaram entendem que a polícia pode firmar os acordos de delação, de acordo de colaboração premiada, mas tudo depende dos limites, né? Essa é a grande questão no julgamento que foi iniciado
na sessão plenária de ontem pela manhã, numa extraordinária convocada pela ministra Carmen Lúcia. Apenas o ministro Marco Aurélio, até agora, julgou totalmente improcedente a ação direta de inconstitucionalidade para entender que o que está previsto na legislação, na lei de 2013 da organização criminosa, possibilitando que os delegados da polícia, tanto civil como da Polícia Federal, podem fazer os acordos de colaboração premiada, ela vem ao encontro das atribuições que são previstas constitucionalmente e legalmente para os delegados de polícia, que é a investigação como meio de obtenção de provas. Então, a colaboração premiada seria esse meio de obtenção de provas e cercear qualquer tipo de forma de obtenção dessas informações seria esvaziar a função ou essas atribuições do delegado de polícia. Mas os ministros que sequenciaram o voto do ministro relator acabaram, de uma certa forma, concordando que é possível que os delegados façam a colaboração premiada, mas cada um deles colocando algum limite. Então, o ministro Alexandre de Moraes votou logo pela manhã na sessão plenária de ontem, logo após o relator, e entendeu que os delegados não podem fazer qualquer tipo de barganha com o colaborador, como, por exemplo, o perdão judicial. Isso somente poderia ser proposto pelo Ministério Público e homologado pelo juiz e estaria fora das atribuições do delegado de polícia. O ministro Edson Fachin proferiu seu voto na primeira parte da sessão plenária da tarde de ontem. E ele fez uma diferenciação entre colaboração e o acordo propriamente, como se fosse um acordo negocial processual, pelo que os ministros acabaram denominando na sessão plenária. Então, a colaboração poderia tratar de alguns benefícios, mas o acordo formalizado e o negócio teria que sim ter a presença do Ministério Público e, nesse sentido, ele julgava parcialmente procedente. Ministra Rosa Weber e ministro Luiz Fux entenderam que podem fazer a colaboração, mas sempre tem que ter a anuência do Ministério Público. Eles foram bem mais incisivos na necessidade da participação do Ministério Público nessa fase da colaboração premiada. O ministro Luiz Roberto Barroso entendeu também que pode fazer a colaboração, mas apenas dentro das suas atribuições. Não poderia, por exemplo, barganhar com o colaborador uma forma de redução da pena, e nesse sentido também o ministro Dias Toffoli acabou votando, e nem muito menos negociar com ele, nessa colaboração, qual seria o regime de cumprimento de pena, fechado, aberto, semiaberto. Então, algumas limitações, cada um dos ministros no seu voto trouxe, cada um deles acabou trazendo uma peculiaridade e que na sessão plenária de agora à tarde, logo mais em que deverão votar o ministro Celso de Mello e a ministra Carmen Lúcia, deverá haver um equacionamento de todos esses votos para se buscar o voto que eles chamam de voto médio, para se dar o julgamento e o resultado final nessa ação direta de inconstitucionalidade, para ver até qual será o limite de atuação desses delegados de polícia, insisto, civil ou federal, nos acordos de colaboração premiada que estão previstos na lei de 2013, a lei da organização criminosa. Karina, você bem disse que esse assunto deve ser retomado na sessão de logo mais no Supremo. Vamos ver agora também quais estão previstos para logo mais na sessão. Matéria penal abre a pauta desta quinta-feira no plenário com a continuação do julgamento iniciado na sessão anterior da ação direta de inconstitucionalidade, onde se discute se os delegados de polícia têm legitimidade para formalizar acordos de colaboração premiada. Matéria processual é o tema seguinte, com uma série de embargos de declaração apresentados por condenados em ação penal que julgou crimes de fraude em licitações, incluindo o senador Ivo Cassol, de Rondônia. Matéria penal volta a ser tema de julgamentos nesta quinta, com agravos apresentados em vários inquéritos, onde se trata do desmembramento de processos de acusados nas investigações da Polícia Federal, a partir da não aceitação de denúncia contra o presidente da República nos mesmos casos. Na pauta, ainda 3 agravos em ações cautelares, que envolvem o ex-ministro Gedel Vieira Lima, o ex-deputado Eduardo Cunha e o empresário Joesley Batista. Ordem social é o tema seguinte, com 2 agravos em uma suspensão de segurança e em determinação judicial sobre internação e atendimento de pacientes em caráter particular em unidade hospitalar pública pertencente ao estado de Santa Catarina.
regras de concursos estão na pauta sob o tema servidor público, começando com uma ação direta de inconstitucionalidade contra dispositivo da Constituição do Estado do Paraná, que estabelece que nos concursos públicos para preenchimento de cargos dos 3 poderes não haverá prova oral de caráter eliminatório ou classificatório. E, por último, um recurso extraordinário sobre restrição à participação em concurso público de candidato que responde a processo criminal. Mais informações sobre a pauta de julgamentos no site do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. Bom, Karina, a gente viu uma pauta extensa hoje, mas alguns assuntos, algumas ações remanescentes de ontem, como você bem disse, essa daí que a gente acabou de comentar, e outras devem ser retomadas hoje. Exatamente, Érica. 3 embargos de declaração, na verdade, segundo embargo de declaração, terceiro embargo de declaração e uma ação penal que condenou em 2013 o senador Ivo Cassol, deve ter retomado o seu julgamento. Na verdade, a ideia é que seja finalizado o julgamento, que já se encontra com o placar de 5-4 de votos proferidos, e deve ser apresentado o voto vista do ministro Alexandre de Moraes, que é o sucessor da vaga do ministro Teori, que é a época do último julgamento, da última sessão em que esse caso veio para o plenário, acabou pedindo vista. Então, a ministra Carmen Lúcia, a relatora, entendeu que devem ser julgados improcedentes os embargos de declaração, porque se busca os efeitos infringentes para afastar a condenação por licitação quando ele era prefeito de Rolim de Moura, em Rondônia, e outros ministros entendendo que devem sim ser acolhidos esses efeitos infringentes. Com o voto do ministro Alexandre de Moraes, eu acredito que esse julgamento seja encerrado. Então, são 3 recursos, 3 embargos de declaração que devem ser chamados em conjunto. E aí existe uma série também de agravos regimentais e inquéritos. 2 deles devem ser julgados também em conjunto e tem como agravantes vários dos denunciados, dos codenunciados pelo Procurador-Geral da República, junto com o Presidente da República, e que vem agora ao Supremo Tribunal Federal questionar a decisão do ministro Edson Fachin, que teria, em razão da não autorização da Câmara dos Deputados, em que o Supremo recebesse a denúncia contra o Presidente da República, o ministro Edson Fachin determinou que, com relação àqueles outros codenunciados, que não possuem prerrogativa de foro em razão da função, então, portanto, não deveriam responder ao processo aqui no Supremo Tribunal Federal, determinou o desmembramento dos autos dessas acusações para que eles pudessem responder à ação ou a uma possível ação penal na primeira instância da Justiça Federal. E é contra essa decisão que vêm esses agravos regimentais de Gedel Vieira Lima, Eduardo Cunha, Ricardo Saúde, Rodrigo da Rocha Loures, vários deles que, codenunciados, tentam, de uma certa forma, reverter essa decisão do ministro Edson Fachin, relator. Mas outros agravos regimentais também, agora em ação cautelar. Joesley Batista e Ricardo Saúde vêm com esse recurso contra a decisão do ministro também, Edson Fachin, que teria determinado a conversão da prisão deles em prisão preventiva para garantir a aplicação da ordem pública. Eduardo Cunha vem também em um agravo regimental, em uma ação cautelar, questionar a decisão que teria acolhido o pedido do Procurador-Geral da República e determinada a sua prisão preventiva. Então, são vários recursos contra a decisão do ministro Edson Fachin, envolvendo essas autoridades ou ex-autoridades com relação a esses assuntos que envolvem a matéria penal. Então, acredito que tanto esses embargos de declaração envolvendo o senador Ivo Cassol e esses agravos regimentais que estavam na pauta de quarta-feira, a ministra prometeu que, assim que finalizado o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade, esses deverão ser julgados antes daqueles que já estavam previstos na pauta dirigida da quinta-feira. Tá ótimo, Karina. Obrigada pela participação por hoje. Amanhã você volta para contar para a gente o que os ministros decidiram. Tá combinado. Obrigada. A primeira turma do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, com sede no Rio de Janeiro, negou o pedido do Ministério Público Federal para que Regis Fichtner, ex-chefe da Casa Civil do governo Cabral, volte para a prisão. Regis foi solto há 2 semanas por decisão do desembargador Paulo Espírito Santo. De acordo com a decisão unânime dos magistrados, Fichtner fica afastado da função de procurador estadual, permanece com o passaporte recolhido, deve se apresentar em juízo a cada 60 dias, não poderá ir ao Palácio do Governo ou outro da cúpula do Executivo Estadual, está proibido de manter contato com os acusados no processo em que é julgado.
A Procuradoria-Geral da República enviou ofícios ao Supremo Tribunal Federal pedindo que os 77 colaboradores da Odebrecht sejam intimados a esclarecer sobre o pagamento de multas que somam 266 milhões de reais. Até agora, dos 77 executivos e ex-executivos das empresas Odebrecht e Braskem, apenas 2 que firmaram acordos de colaboração na Operação Lava Jato depositaram a multa. O valor pago foi de 92 milhões de reais, mas o total das multas soma 266 milhões e meio de reais. Para garantir que os delatores cumpram as sanções, em ofícios enviados ao STF, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, pede que os colaboradores sejam intimados sobre a abertura de contas judiciais para depósito de multa e perda de bens. Assim que a conta judicial for aberta, eles vão ter 30 dias para pagar o valor integral da multa ou dos bens perdidos. O prazo pode ser maior, até de 1 ano para depositar a quantia, mas neste caso, o valor deve ser atualizado pela taxa Selic. A PGR defende que os valores sejam utilizados no ressarcimento das empresas públicas lesadas ou para a União. Além disso, cobra que seja feita a fiscalização e o acompanhamento das penas privativas de liberdade prevista nos acordos. Após a defesa dos colaboradores enviar as respostas, a PGR vai se manifestar sobre o cumprimento ou não dos acordos. A Polícia Federal deflagrou nesta manhã a Operação Calígrafo para desarticular um grupo criminoso responsável pela inserção fraudulenta de dados junto à Receita Federal para a liberação de mais de 205 milhões de reais como crédito tributário. Quem tem as informações ao vivo é o repórter Gabriel Ciafrei. Boa tarde, Gabriel. Oi, Érica, boa tarde para você, boa tarde a todos. Esses créditos tributários de mais de 205 milhões de reais foram concedidos a uma empresa que fabrica produtos plásticos. Para conseguir a liberação, a organização criminosa usou, segundo a polícia, documentos falsos e também ajuda de servidores públicos. O esquema foi todo descoberto pela Receita Federal em 2015. Hoje, na Operação Calígrafo, a Polícia Federal cumpriu 4 mandados judiciais de busca e apreensão em São Paulo e também no Rio Grande do Sul. Os investigados tiveram bens bloqueados e podem responder por vários crimes, como corrupção ativa, estelionato, falsificação de documentos públicos e associação criminosa. A pena para esses investigados pode chegar até 12 anos de prisão, viu, Érica? Obrigada, Gabriel, pelas informações. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. TST reconhece responsabilidade de empresa por morte de PM que prestava serviço de segurança. Voltamos em instantes. O STJ rejeitou um recurso de 2 candidatos para anular questões do concurso público da Polícia Rodoviária Federal. O entendimento da Corte é que a interferência da Justiça depende da comprovação de ilegalidade. A possibilidade de anulação de questões de concurso público pelo Judiciário leva muitos candidatos que se sentem prejudicados a recorrer à Justiça. Mas é preciso estar atento, pois a anulação pela via judicial só pode ser feita se obedecer alguns critérios, como flagrante ilegalidade das questões e desrespeito às regras do edital. Com base neste entendimento, os ministros da primeira sessão do STJ rejeitaram um pedido para anular questões de concurso público. O recurso especial de 2 candidatos buscava anular 2 questões de um concurso da Polícia Rodoviária Federal realizado em 2009. No processo, os recorrentes alegaram que uma das questões não tinha resposta correta e a outra não estava prevista no edital. Para comprovar as alegações, os candidatos apresentaram um laudo técnico especializado. Durante o voto, a ministra Suzete Magalhães afirmou que nas 2 contestações não houve comprovação de ilegalidade, o que inviabiliza a interferência do Poder Judiciário. De acordo com a ministra, os pareceres técnicos não podem ser utilizados para justificar a anulação judicial. E ainda, o fato de a controvérsia demandar parecer técnico especializado significa que os erros alegados não são de fácil comprovação. A maioria dos ministros da sessão seguiu o voto da ministra Suzete Magalhães e o recurso foi rejeitado, reafirmando assim a posição da Corte e o entendimento do Supremo Tribunal Federal de que não cabe ao Judiciário interferir nos concursos para anular questões quando não há ilegalidade patente. A 7ª turma do Tribunal Superior do Trabalho aceitou o recurso da família de um policial militar que morreu baleado ao fazer uma escolta para uma rede de supermercados. A família terá que ser indenizada tanto pela rede como pela empresa de vigilância a que ele prestava serviço.
O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região em São Paulo havia mantido a sentença que negou os pedidos de indenização por dano moral e material da família do policial por entender que a culpa do incidente seria exclusivamente da vítima, que se expôs a riscos ao concordar com a divisão das equipes para acelerar as entregas. Em recurso ao Tribunal Superior do Trabalho, a família insistiu na responsabilidade objetiva da empresa de vigilância com base no risco da atividade de segurança patrimonial. Além disso, os familiares alegaram que a empresa não forneceu treinamento nem equipamentos de proteção individual. Para o relator na 7ª turma do TST, tanto a empresa de segurança como o Grupo Pão de Açúcar não cumpriram as normas de segurança previstas na lei que regulamenta a atividade de segurança privada. De acordo com o artigo 19 da Lei 7.102 de 1983, é assegurado ao vigilante uniforme especial, porte de arma quando estiver de serviço, prisão especial por ato decorrente do serviço e seguro de vida em grupo feito pela empresa empregadora. O ministro Vieira de Mello Filho ainda afirmou que o policial usava os próprios equipamentos da polícia para prestar serviço para a empresa de vigilância. Ela se vale de policiais militares fora do horário de serviço na corporação e eles se utilizavam ou deveriam se utilizar do próprio fardamento, ou seja, colete e armas da corporação para promover a defesa patrimonial dos bens da empresa. Eu entendo que ela não respeitou a legislação específica, deveria ter empresa contratada para esse fim, como resulta da lei. Com isso, a 7ª turma aceitou o recurso da família do PM e condenou a empresa de vigilância e o Grupo Pão de Açúcar ao pagamento de indenização de R$ 350 mil por dano moral e pensão mensal aos filhos do policial, até que completem 21 anos. Após a publicação do acórdão, as empresas entraram com embargos de declaração, mas ainda não foram julgados. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Gilmar Mendes, está em Washington, nos Estados Unidos, onde cumpriu esta semana uma agenda extensa de compromissos. Em reunião com a vice-presidente da Comissão Federal Eleitoral, Ellen Weintraub, o presidente do TSE, ministro Gilmar Mendes, conversou sobre financiamento de campanhas e possibilidades de cooperação mútua. O presidente também participou de palestra no Congresso americano. Durante a palestra, o presidente do TSE declarou que, por mais consolidada que esteja, a democracia é sempre testada e deve, a todo tempo, mostrar resistência diante de desafios novos e antigos. No encontro, os deputados Patrick Meehan e George Mix reconheceram pontos em comum com o Brasil, principalmente a necessidade de defender o sistema democrático diante de obstáculos, como a manipulação de notícias e o combate à corrupção. Os dois países se preocupam em relação à possibilidade de gastos não declarados por meio de anúncios pela internet e redes sociais. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. Ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, lança 2 obras em Brasília. A gente volta já já. O vice-presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministro Emanuel Pereira, recebeu há pouco representantes da Federação Nacional dos Trabalhadores em Transportes Aéreos. O encontro foi para esclarecer os impasses entre os trabalhadores e empresas do setor no que diz respeito a folgas, escala de trabalho e outras questões. Ao final da reunião, o ministro informou que pretende apresentar uma proposta ainda hoje e sugeriu que os dirigentes convoquem o quanto antes assembleias para que até a próxima segunda-feira o acordo seja homologado. Parte da categoria está em greve. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, lançou 2 livros com os seguintes temas: a judicialização da vida e um outro país. São análises sobre decisões históricas do STF e as transformações do país. As 2 obras somam quase 800 páginas. No livro Um Outro País, Transformações no Direito, na Ética e na Agenda do Brasil, o ministro Luiz Roberto Barroso fala como advogado público sobre artigos acadêmicos de autoria dele.
O ministro selecionou ainda trechos de palestras e de artigos publicados na imprensa, em que ele se refere ao direito constitucional. Já a obra Judicialização da Vida e o papel do Supremo Tribunal Federal aborda questões polêmicas como aborto, descriminalização da maconha, foro privilegiado, execução penal depois da segunda instância e discussões sobre o sistema punitivo brasileiro. A vida brasileira se judicializou amplamente, de modo que eu discuto um pouco esta circunstância. Eu separo no livro 12 decisões que eu considero históricas do Supremo, as 12 decisões mais importantes na minha visão, e tenho um capítulo específico sobre o papel do judiciário no combate à corrupção, esse esforço imenso que nós estamos fazendo no Brasil para mudar o patamar ético da sociedade brasileira, tanto na ética pública quanto na ética privada. Os livros mostram que o cumprimento da Constituição Federal é suficiente para julgamento de questões polêmicas, como a corrupção. Na Constituição brasileira está dito que, uma vez provocado, o judiciário deve julgar. Por exemplo, quando o Supremo Tribunal vai discutir a descriminalização das drogas, ele certamente vai encontrar um desacordo moral na sociedade, um dissenso na sociedade. Por quê? Porque a Constituição ela é interpretada de maneira diversa, aliás, dentro do próprio Supremo. Há um dado interessante que, normalmente, nos tribunais locais, as votações são por unanimidade. E no Supremo Tribunal Federal, as votações são por maioria, porque cada ministro vem de um lugar, teve uma formação científica diferente, e aí os valores são diversos. E a percepção dos valores constitucionais também é diferente. Quando a gente cumpre a Constituição, que é maravilhosa em linhas gerais, é uma boa Constituição de 1988, muito boa. Quando a gente faz isso, recoloca o país nos trilhos da sua própria identidade por cima. Nós estamos, sim, repaginando o país por cima. Estamos acertando o passo das instituições. E figuras como Luiz Roberto Barroso animam, né, nessa luta. As feiras livres e permanentes são boas opções para o consumidor brasileiro. No Repórter Justiça de amanhã, você vai ver o dia a dia dos feirantes, as dificuldades em competir com os grandes varejistas e como funciona esse comércio amparado na legislação do país. O programa vai ao ar amanhã, sexta-feira, às 7h30 da manhã. Esta edição do Jornal da Justiça termina aqui. Uma boa tarde para você. A gente se vê novamente amanhã. Até lá.